Oi, gente, Roberto Reilo Bíscaro aqui. Inúmeras vezes eu critico, detono alguns filmes aqui no canal porque eles são repetitivos, reiterativos na hora de apresentar informação, especialmente esses filmes que tem narrador, né? Falar, depois eu fui jantar com meus pais. Na próxima cena você vê a família ou o cara jantando com os pais. Aí eu reclamo aqui, falo, eu já sabia disso, né? Um bom exemplo para você ver um filme em que o roteiro é muito bem feito, no sentido de passar informação sem julgamentos, inclusive, da personagem, pelo jeito da personagem. Cinema é visual, né? É o drama Clemency, tá? Só que ele é um filme difícil emocionalmente de assistir, porque é um filme muito austero, muito seco, muito deprê, né? Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que boa parte das informações do filme está no jeito que os atores representam. Claro que aí você precisa de ótimos atores e um ótimo roteiro. Tudo você tem no filme. A Alfre Woodward está fantástica. Só que não tem gritaria, por isso que ela nunca é indicada ao Oscar, né? Perceba, por exemplo, o jeito que essa atriz, que essa personagem, a Bernardine Williams, vai andar na primeira cena e veja como ela está andando ao final do filme. Veja as expressões faciais, tá? Porque é um filme que pega a questão da pena de morte, mas através de um ângulo bem pouco explorado. Qual que é a carga emocional, né? Qual que é o estresse que as pessoas que lidam com esses presos que estão no corredor da morte têm que enfrentar. Porque assim, esses profissionais eles têm que conviver com os caras, né? E depois ainda passar por todo o protocolo e matar os caras, né? Então, a diretora conduziu alguns anos de entrevistas com guardas, profissionais, para ver o estresse que eles passavam, e o filme é livremente inspirado em um caso real, que eu comentarei ao final do vídeo, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos, eu agradeço bastante. A Bernardine Williams é uma afro-americana, ou seja, já coloca uma questão, ela é uma mulher negra responsável pelo corredor da morte de um presídio. E a gente sabe que estatisticamente mais negros são condenados à morte, as cadeias norte-americanas têm mais negro, blá blá blá. A gente nunca aprende e o roteiro nunca julga a Bernardine por estar ali. Provavelmente é um emprego que ela conseguiu ter, né? E é um grande emprego, ou foi um grande emprego, de mando durante um tempo. Só que o filme abre com uma execução que dá bastante errado, não sai do jeito planejado. E no começo a Bernardine, ela é profissionalmente gelada. Aí logo a gente vai aprender, ela tem que ser daquele jeito, né? Dos protocolos, o filme é cheio desses protocolos, o que torna o andamento do filme bem lento. Não é um filme, para quem gosta de diálogos e ação, vai odiar, porque ele é um filme mega lento mesmo. Mas daí, essa personagem, a gente vai vendo que depois dessa primeira que a gente vê, né? Já é a 11ª morte que ela tem que supervisionar. A gente vai começando a ver as fissuras na psique dessa mulher. E aí a gente vai vendo que todo o entorno dela, o capelão, o advogado do cara que vai ser o próximo condenado, todo mundo pensando e querendo se aposentar, né? O filme vai tratar disso em boa parte, do peso que é psicológico que lidar com essa pena de morte tem nos profissionais da cadeia, sem fazer julgamento moral destas pessoas, tá? Da Bernardine. A gente percebe que o casamento dela está desmoronando, porque o marido dela
que é uma personagem, aqueles professores de literatura, que é um pedaço, assim, eu achei bonitinho, mas achei o mais clichê de todos. Sabe aqueles professores de literatura que tem sempre uma frase bonita? Eu sou professor de literatura, a gente não é assim. Isso é um clichê, tá? A gente nem sempre tem citações para todas as coisas. Mas enfim, aliás, quando tem, geralmente são pessoas chatíssimas de se conviver, né? Eu fujo de professor de literatura que fica citando coisas o tempo todo. É, ele não, as pessoas fora desse entorno de que mexem com a pena de morte não são capazes de entender. E a gente vai vendo essa personagem ficando cada vez mais apavorada. Então ela acha conforto no bar bebendo, mas não vai falar do alcoolismo da Bernardine, ou não fala que ela é alcoólatra, tá? Porque o filme ele mantém um distanciamento clínico no sentido de julgar as pessoas. E aí tem um dos presos que vai estar esperando, o filme chama Clemência, porque um dos presos que tem várias possibilidades de ser inocente, pelo menos do assassinato, tá? Porque existem vários erros no processo dele, está esperando a clemência. Então, enquanto isso, você vê o relacionamento, entre aspas, da Bernardine com ele. E aí você tem cenas marcantes, né? Assim, essa mulher tem que ficar perguntando pro cara o que ele quer comer, né? Qual que é a última refeição. E aí a gente não vê a expressão dela, a gente vê só na expressão do ator que fez aquele filme do Brian Banks, que eu já resenhei aqui. Que é também um cara acusado erroneamente e tal. Enfim, é um filme muito sólido, muito austero, muito deprê e claustrofóbico e é tão claustrofóbico que, se você prestar atenção, a cinematografia é muito esperta. No decorrer do filme, bem sutilmente, as cenas vão ficando cada vez mais claustrofóbicas, os enquadramentos, até que chega na última cena, que é uma morte. Você não vê a morte, mas você vê incrivelmente bem delineada na cara, é um close da Bernardine que dura uns 2, 3 minutos, é uma tour de force que a atriz tem que fazer, e olha que você botar a cara assim na câmera, em frente à câmera e conseguir mostrar um monte de emoções, aí você percebe, mas não só na cara, você vê que o ombro dela cai, parece que tem uma hora que você vê que o espírito dela vazou. Não que ela morre, a Bernardine não está no corredor da morte, só que também está. Não são poucas as vezes em que o enquadramento, a portas, as grades, né, se fecham atrás dela, ela está livre, mas a fecha, você vê que ela está presa naquele mundo. É um grande, grande filme para quem curte interpretação de ator. Agora, se você quiser um filme Mac feliz, meu filho, esquece, porque ele é triste, esparso, os diálogos são bem deprês, e aí você vai tentar perceber detalhes, né? Tem um cara que pode ter tido um caso com ela, que vai pedir transferência, ele quer ser também diretor de presídio, mas ele quer ir para um presídio onde não tenha pena de morte. E ele é branco. E ela dá todas essas coisas fazem diferença nesse tipo de filme, se a gente entende socialmente a composição dos Estados Unidos, né, da população carcerária dos Estados Unidos, as discussões sobre racismo, blá, blá, blá. E se a gente sabe da onde a história foi tirada, né? Ela foi tirada de um caso, assim, livremente inspirada no caso do Troy Davis, que foi um negro acusado de matar um policial numa lanchonete, né, num Burger King qualquer. Só que daí, depois de algum tempo, várias testemunhas mudaram a sua narrativa. Disseram que foram coagidas pela polícia, daí entrou gente famosa, inclusive o Papa Bento XVI. Não é o Roberto que está falando essas coisas, é só você olhar lá na enciclopédia, porque tem gente que fala assim que eu sou, já vi documentário, né? Está sendo manipulado. Não, o Papa Bento XVI interveio, ou tentou intervir no caso, a União Europeia, o Jimmy Carter. Eu só li a manchete de quando ele morreu. Tá? E estou resenhando um filme, então não fui eu que criei esse filme. Eu só interpreto e critico o filme aqui. Né?
Um monte de celebridades e de organizações políticas pediram um novo julgamento, porque tudo indicava, inclusive balística, DNA, de que ele podia não ter cometido o crime. Não adiantou nada, o Supremo negou e em 2011 ele foi morto. Tá? Então o filme foi baseado nisso e nas pesquisas que a diretora fez de 4 anos, entrevistando guardas de cadeia, dizendo como diretores de presídio, como que a pena de morte os impacta, no sentido de que eles têm um trabalho insalubre para fazer, né? Por mais que as famílias das vítimas queiram a morte, mas acaba caindo na mão dessas pessoas conviver com os caras no corredor da morte durante 10, 15 anos e depois ter que passar por porque é todo um protocolo que você vai ver no filme, né? Precisa a psique das pessoas não vai aguentando tanto tempo assim. É um grande filme mesmo. Tchau.